Nissan, o mês do recomeço e da libertação. Calendário. Você sabia que existe um tempo no calendário de Deus? Onde tudo pode recomeçar de novo? Onde os ciclos podem ser quebrados? Uma nova história pode nascer? E esse é o tempo, é o agora. Começou ontem, no dia 18, na fase da Lua, vai até hoje, no dia 19, mas entramos nesse mês de Nissan. Olá, seja bem-vindo ao canal Daima Voz. Tudo bem com vocês? Estou aqui com essa palavra, com esse portal muito importante que devemos nos concentrar, que é o mês de Nissan. Nesse calendário, um portal se abriu e precisamos estar atentos ao que Deus vai fazer nesse mês. E o que é o mês de Nissan? Você sabe? Nissan é considerado na Torá o primeiro dos meses. Êxodo 12:2 é como Deus dissesse: agora vocês começaram de novo. Esse mês está diretamente ligado ao maior evento de libertação da história bíblica. E eu estou trazendo esse mês porque é um mês onde o povo de Israel ele tem um calendário formado no tempo da lua. E eles se concentram, o calendário deles, olhando para a lua, para a fase, pelas estações. Vou estar colocando um versículo aqui que fala sobre as fases e estações. Nissan não é apenas um mês, é um chamado de Deus para recomeçar. Foi nesse tempo que aconteceu Pessa, que é a Páscoa que chamamos em português, a saída do povo de Israel do Egito. E assim Israel saiu do Egito. Também é um tempo para sair das prisões internas. Medo, culpa, vícios, ciclos repetitivos. O que Deus quer nos ensinar nesse mês? O que está sendo algo repetitivo que ainda a gente continua repetindo? O que os rabinos dizem? Em Nissan fomos redimidos e em Nissan seremos redimidos novamente. Ou seja, existe um portal espiritual, existe uma porta espiritual aberta para recomeços reais. Esse mês ele fala um mês que é um mês de milagres. E que a gente precisa entender esse portal que Deus quer fazer nesse mês. E nós precisamos deixar que Ele venha nos redimir. A gente precisa deixar sair de nós esse Egito. São os medos, insegurança. O que está dentro de você, que ainda está preso, que está impedindo você de deixar com que você entre nesse novo milagre que Deus tem para a sua vida. Eu vejo assim, Deus fazendo coisas na minha vida que ainda não entendo, mas que eu preciso vencer e eu preciso buscar um novo círculo, buscar um novo tempo de amadurecimento. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Para que isso não fique um ciclo repetitivo. O que Deus quer me ensinar com esse medo, insegurança, com esse ciclo repetitivo? Você já parou para pensar? Antes da saída do povo do Egito, o povo ele não sabiam quem eles eram, porque eles ainda não estavam formando na sua identidade. E Deus naquele tempo estava conduzindo e trazendo a identidade deles, trazendo quem eles eram. Eles ainda não eram totalmente povo de uma nação com Israel, com a sua identidade, entendendo que eles tinham Deus, que eles tinham as raízes em Deus, das promessas, de tudo. Então Deus estava trabalhando isso nele. E em Nissan, eles deixaram de ser escravo. E o que Deus está pedindo hoje para você? Para você deixar aquele passado e descobrir a sua identidade. Para você, quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não fica perdido. Vai para cá, a gente sabe a direção do que Deus nos deu, identidade de filho, identidade de quem somos, do que temos que fazer, de ouvir a voz dele, de saber que temos um pai. Recomeçar se torna um povo com propósito. Quando a gente recomeça algo, é porque Deus quer fazer dentro de nós uma mudança, mas precisamos deixar aquilo lá para começar algo novo e caminhar nesse propósito. Deus ele quer começar algo novo dentro de nós, mas nós mesmos não deixamos, porque a gente não quer recomeçar. Egito não era só um lugar. E hoje Deus ele quer mostrar pra gente algo simbólico. E era um símbolo da prisão.
do medo, da limitação. É isso que Deus quer nos mostrar, o que a gente está preso. Com medo, insegurança, limitações. E Deus disse, agora vocês vão começar tudo de novo. Um novo recomeço Deus deu para eles. Deus ouviu o povo clamando. O versículo base diz, esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano para vocês. Êxodo 2:2. Talvez você também tenha um Egito que te paralisam. Situações que se repetem. Emoções que te prendem. O que está prendendo você? Eu acho esse portal muito importante para a gente meditar nesse tempo. O que está sendo repetitivo? O que está me prendendo ainda? O que eu preciso fazer? O povo, ele precisava ouvir ao Senhor. E eles foram ouvindo ao Senhor através de Moisés. E a gente precisa ouvir o Senhor, ler a palavra dele e ouvir. Porque o Senhor, ele nos mostra a direção. Mas quando a gente não entende de ouvir a Ele, de buscá-lo, como que a gente vai saber a direção se a gente não ouvir? O povo, ele foi sendo conduzido para o deserto e chegar nas promessas, mas ele precisava passar por esse processo todo, precisava aprender, precisava entender sua identidade, precisava se libertar do Egito, se libertar daquilo que estava arraizado dentro deles. Que teve até um momento que eles falaram que é melhor voltar de novo para lá, lembravam das coisas que eles comiam lá. E eles estavam um tempo atrás querendo, Deus me salva, me tira daqui, estamos escravos. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente já está começando algo novo e a gente quer lembrar daquele passado, lembrar de coisas que não é mais para a gente lembrar, mas a gente precisa olhar para Ele, ouvir a sua voz, ler a sua palavra, que o Senhor vai falar conosco. Esse é um mês para você perguntar, quem eu estou me tornando? Você faça essa pergunta para você mesmo, quem eu estou me tornando hoje? Fé acima da lógica. Segundo os comentários rabínicos, Midrash, o povo saiu do Egito sem saber para onde ia, apenas confiando em Deus. Eu fico pensando, muitas vezes a gente não sabe. Eu também não sei para onde eu estou indo. Mas eu sei que o Senhor está me direcionando para esse lugar. Eu preciso caminhar em fé e não em lógica. Porque se eu olhar para a minha lógica, eu vou achar que eu estou ficando doida. Eu tenho que olhar com os olhos de fé. Eu preciso ultrapassar esses obstáculos que estão na minha direção. Qual é o obstáculo que está na sua direção? E isso é chamada de emuná, de fé. De você crer no Deus do impossível. De confiança, de você caminhar em passos em direção àquilo que você acredita. Que é bitahon. Bitahon é você agir conforme aquilo que você acredita. Que é a palavra do Senhor, a base dele. Nissan nos ensina. E tudo precisa estar claro para a gente obedecer. Tem uma passagem que fala, faremos, depois entenderemos. O povo precisou fazer, ele precisou sair, ele precisou obedecer, ele precisou caminhar em direção à obediência sem entender. Porque Deus, ele vai nos mostrando como que é o melhor, o que ele está trabalhando dentro de nós, que precisamos fazer, renunciar, caminhar em direção. Às vezes, ou sempre, os milagres eles vêm depois dos passos que damos. Às vezes demora. A gente, Senhor, já dei um passo agora, e agora pode fazer milagre. Não, aí ele vai mostrando mais passos e você vai vendo os milagres quando você for crendo no Senhor de todo o seu coração. Mês do milagre, Nissan, isso que representa. Esse mês ele representa os milagres que Deus quer fazer dentro de nós, na nossa vida, em todas as áreas. O próprio nome Nissan está ligado à palavra hebraica Nes, que significa milagre. E não são milagres naturais, são intervenções divinas que quebram padrões. A gente vê que o povo ele passou pelo processo das 10 pragas e eles viram esses milagres. Foi intervenções divinas. Eles viveram e eles viram o que deve fazer a diferença.
entre o povo do Egito e o seu povo. E eles viram os milagres, a intervenção divina. Quando a gente entende esse portal e entra por ele e obedece, Deus ele vai com a sua intervenção divina, tirando tudo que está impedindo de você se libertar, tudo que está impedindo você tirar esse medo, tudo que está te paralisando. O povo, ele precisou ir, ele podia, não vou não, vai que ele nos persegue, vai atrás da gente. Mas eles foram, nem todos saíram, não saíram, mas o povo que precisou sair, saíram e obedeceram os que precisavam crer em Deus de todo o coração. E eles viveram outra intervenção, o mar se abrindo. Eles saíram, o que precisa em você? Você sair desse Egito para que você possa ver o mar se abrindo também. Para você ver a intervenção de Deus. Os rabinos dizem, Nissan é um mês onde Deus quebra o sistema natural a favor do seu povo. Deus ele quebra tudo que precisa para que a gente possa viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva das promessas. Mas é um caminho, passos de cada dia, um romper em obediência. Israel, Nissan é uma primavera e isso representa o quê? Vida nova, florescimento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que estava morto e volta a viver, aquilo que precisa se despertar dentro de você, os seus sonhos, aquilo que você tem colocado diante de Deus para esse ano. Caminhar e dar passos e profetizar sobre a sua vida é o que nós precisamos. Eu preciso obedecer, eu preciso dar passos em direção ao que o que o Senhor está me pedindo. Eu preciso profetizar daquilo que Deus já me falou e crer de todo o meu coração e não duvidar. Espiritualmente é um tempo de plantar decisões novas, como a gente precisa. Às vezes a gente é tão indeciso. A gente precisa tomar novas decisões, restaurar áreas secas e profetizar sobre essas áreas secas. Porque o poder da palavra, o poder da nossa palavra, há poder. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus já nos ensina, quando Ele criou o homem, com o poder das suas palavras, precisamos também profetizar. E eu gosto de trazer também os ensinamentos, de segundo Talmud, Nissan é o meio da redenção passada e futura. Está ligado ao movimento da saída e não permanência. Segundo a Midrash, Deus escolheu Nissan porque esse é o mês da renovação da natureza, a libertação externa acompanhada da renovação interna. Começa uma libertação externa, como a gente vê, eles precisavam sair, só que acompanha com a renovação interna. Deus libertando eles aqui, dentro. Muito forte, né? Segundo a tradição mística, Kabbalah, é o meio da tribo de Judá, liderança e realeza, associada à fala e expressão, libertar a voz. Deus ele quer libertar a nossa voz, quer nos usar. E olha o meu canal aqui, dá uma voz para ser essa voz de libertação. Declare libertação sobre a sua vida. Identifique os agitos pessoais, medo, limitações. Tome uma atitude prática de mudança. Exercite fé, mesmo sem controle total. Entregue o controle para Ele. Espere por milagres, mas caminhe. E hoje o Senhor está te perguntando, o que você precisa deixar para trás? O que precisa começar de novo? Agora eu quero que você repita essa declaração comigo. Eu não sou mais escravo do que me prendia. Deus está me conduzindo para um novo recomeço e eu entro no meu tempo de libertação. Amém? Se esse vídeo falou com você, medite sobre o que foi compartilhado, assista de novo, veja o que Deus quer falar com você, reflita e busque mudança, anote o que Deus quer falar com você. Você coloca aquilo que está te paralisando para começar algo novo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.
Shalom te dai uma voz.